Boa tarde. Queria agradecer ao evento, à comissão do evento, por ter me chamado para participar. Eu sempre agradeço porque é sempre bom a gente poder ter a oportunidade de mostrar um pouco do trabalho que a gente desempenha nos bastidores, que acaba sendo um pouco dos bastidores, né? A gente não consegue, trabalhando nos nossos computadores, né, atrás da nossa mesa, às vezes mostrar todo o trabalho que é feito, né? A gente, na verdade, as pessoas só veem o acesso, né? Aponta lá na plataforma de acesso, que acesso é de casa e a sala de consultas, e todo o trabalho que é feito anterior, né, a isso, para que o acesso seja dado, às vezes a gente não consegue expor isso. Então, esses eventos são muito bons para a gente poder conseguir até compartilhar um pouco das nossas... não do nosso sofrimento, mas, né, o dia a dia ali dos nossos trabalhos. Eu vou falar um pouquinho das ações, né, do Arquivo Nacional em relação aos natos digitais. Antes disso, eu preciso dizer para vocês colocar o Arquivo Nacional no lugar dele, né? Então, o Arquivo Nacional ele é regido, né, pela Política Nacional de Arquivos. Ele tem o dever da gestão, ele tem e diz que, né, que compete ao Arquivo Nacional gestão, recolhimento, preservação e acesso e guarda, né, dos documentos produzidos pelo poder público executivo, né, federal. Então, esse vai ser o meu lugar de fala, tá? É o Arquivo Nacional como custodiador legal de um documento arquivístico, tá? Em início desse ano, com a mudança do governo, saiu esse decreto que, no seu artigo 51, volta com a missão, né, do Arquivo Nacional, né? Promover o recolhimento dos documentos de guarda permanente para o tratamento técnico, preservação e divulgação, de forma a garantir acesso pleno à informação e apoio às decisões governamentais de caráter político-administrativo e ao cidadão da defesa de seus direitos, com vistas a incentivar a produção de conhecimento científico-cultural. Então, a gente, como missão, a gente precisa dar conta do recolhimento dos documentos natos digitais que estão sendo produzidos hoje no Brasil. A partir de 2009, a gente começou a disponibilizar representantes digitais na nossa plataforma de acesso, no CIAN. Então, desde 2009, a gente vem na digitalização, né? A produção de documentos, a gente já produz documentos digitais, né, já há bastante tempo. Mas disponibilizar isso para o público, né, não os natos digitais, mas os digitalizados, foi a partir de 2009. Em 2010, a gente teve também a disponibilização, né, de forma presencial. A gente teve também, em 2010, uma coisa muito importante, que foi o Manual de Procedimentos para a Organização dos Representantes Digitais do Arquivo Nacional. A gente não tem como falar de documento digital sem falar de normas, minimamente normas. Não está nos slides, mas geralmente eu coloco, dessa vez eu não coloquei, mas eu vou dizer para vocês. A gente tem hoje, no nosso ambiente de acervo digital, nós temos hoje quase 56 milhões de objetos digitais. Isso dá em torno, a gente está chegando aos 500 terabytes de espaço. Hoje o storage do Arquivo Nacional tem, no nosso data center, que está numa sala cofre, nós temos 1,5 petabyte de armazenamento,
que, se a gente pensar, não é tanta coisa assim, porque o SEI já foi implementado e a gente está digitalizando todos os processos para tramitar de forma digital. Então, a gente também tem que prever todo ano compra de storage para a gente dar conta, tanto do acervo permanente, quanto do que está sendo produzido agora, inclusive pela própria instituição. A gente não está nem... Eu não estou nem falando do recolhimento, porque quando começar a recolher documentos natos digitais, eu acho que vai vir uma avalanche, né? Porque acredito que hoje, de fato, a gente não tem ainda documentos digitais em idade permanente para serem recolhidos. Quando tudo que está sendo produzido hoje começar a entrar na idade permanente, a gente vai ter que recolher e a gente vai ter que dar conta disso tudo. Então, se a gente não tiver o mínimo de regras, política, manuais, a gente vai ter uma desordem muito grande. E a gente trabalhar com massa documental acumulada digital, ao meu ver, é muito mais difícil do que a gente trabalhar com massa documental física, né, no papel. Porque o papel tem ali no cantinho da sala um monte de pilha, às vezes embaixo da pia do banheiro, da área de serviço da copa da instituição tal. Mas está lá, a gente abre o armário e, caraca, eu não sabia que estava aqui, e a gente pega e começa uma organização. No digital, desafio aí a vocês: celular, fotografias. Minha mãe está aqui. Minha mãe provavelmente vai tirar um monte de foto daqui a pouco. Daqui a um ano, ela não vai saber onde é que estão essas fotos. Minimamente, ela vai ficar meia hora procurando. Então, assim, e eu que trabalho com preservação digital, eu passo a foto e eu acho que eu passei. Aí eu volto de novo. Não, eu acho que não tá. Aí o que eu faço? Que nem a mesa redonda de ontem, né? A mesa de conversa, né? De ontem. Vou no Instagram, no Facebook, porque eu tenho certeza que eu compartilhei aquela foto. Aí eu vou lá, porque é muito mais fácil do que eu ver no meu celular, ou no meu computador, ou no meu... Então, é muito fácil a gente perder o controle do digital, né? É muito, muito simples, né? Então, se a gente não tiver normativas para regulamentar isso, a gente vai perder o controle disso e a gente não vai achar o documento que a gente precisa. E a gente está falando de documento probatório. Por mais que ele vá vir acervo permanente, ele ainda é probatório. Quantas pessoas não vão no Arquivo Nacional atrás dos seus... Da história dos seus parentes, né, dos seus antepassados, para procurar o vapor que eles chegaram, para poder comprovar a cidadania, ou então procuram um mapa, né, na cartografia para provar que aquele terreno é dele, ou, né? Então, assim, dependendo do olhar do pesquisador em cima desse acervo, ele é meramente informativo ou meramente... né, de pesquisa mesmo, né? E tem para outras pessoas, ele é prova. Então, quando a gente está falando de documento digital, por mais que ele vá para a idade permanente, a gente tem que pensar nele como prova. O que a gente vai fazer com esse documento para garantir que quando ele vá lá para o processo dele, né, percorra toda a idade dele, quando ele vá para o processo, a gente garanta, né, a autenticidade, a confiabilidade, a fidedignidade desse documento. Então, a gente está falando de coisa muito séria, porque um delete, às vezes, que a gente dá num documento sem querer, a gente perde o rastro dele e a gente nunca mais acha. Esse é o manual, tá? Ele tá com uma capinha nova agora, foi... é quase lançamento, gente, lançamento. A gente viu... A gente fechou essa versão dele em 2016. Essa capinha foi dada agora, mês passado, 2 meses no máximo. A gente já está estudando a atualização dele, porque a gente já viu que as práticas do Arquivo Nacional já não condizem mais com o conteúdo de todo, né, desse manual, porque, na verdade, esse manual foi uma... A gente colocou no manual as nossas práticas, né? A gente organizou um pouco as nossas práticas e esse manual reflete um pouco as nossas práticas. E, atualmente, ela não tem...
Vamos lá, voltar um pouquinho. A área da preservação digital no Arquivo Nacional, ela é muito recente. Ela ainda não tem 5 anos. Então, como a gente conseguiu... E essas discussões do setor de preservação digital, né, de documentos digitais, ela veio de um grupo de trabalho de 4 anos de trabalho, que foi o GT Gadan, que a gente chama, né, que agora eu não vou me lembrar do nome. O grupo, porque é enorme o nome desse grupo. Mas qual era a proposta do GT Gadan? Era fazer um levantamento de todo a produção de documentos digitais do Arquivo Nacional, tanto mais na idade permanente, né? E estava tudo muito espalhado, não tinha muita ordem, digitalizava-se às vezes 1, 2 folhas de um conjunto de 100, e aí faz o quê com essas 1, 2 folhas? Guarda, não guarda? Vamos digitalizar todo o resto, mas a gente não tem espaço. Porque, assim, esse 1 tera e meio que a gente tem, 1 peta e meio que a gente tem hoje, a gente não tem isso há muito tempo, né? Então, a gente já sofreu bastante relacionado a espaço, né? A servidores e tal. Então, a partir disso, a nossa política também vai mudando, né? Antes, a gente digitalizava, às vezes, um rolo de microfilme em baixa resolução, porque a gente não tinha como guardar aquele documento, né, aquele rolo de microfilme digitalizado. E a gente vai vendo hoje, poxa, mas a imagem está muito ruim, vamos digitalizar de novo em alta? Vamos, porque hoje a gente tem espaço para... Então, assim, são práticas que vão mudando no decorrer das nossas experiências também, né? Então, esse manual, ele é de 2016, eu acho que pode ajudar muita gente, porque ele fala de normas, para acervo permanente, tá? Ele fala de normas para tanto do ambiente de acervo, que eu trouxe um aqui para vocês verem, nosso ambiente de acervo, a representação, e também em questão de notação, né, de código de referência, no próprio arquivo, né, para a gente não perder a proveniência, né, o vínculo do documento, né, daquele objeto digital, porque às vezes dentro de um dossiê a gente tem 2.000 objetos digitais, né? Então são 2.000 arquivos dentro de um dossiê. Se eu nomear, né, de repente um arquivo daquele com nome diferente, salvar numa pasta diferente, na hora que vai transfere para um lugar diferente, eu não acho mais, eu só vou achar por acaso procurando uma outra coisa. Então a gente precisa. Então esse manual ele foi muito importante, assim, porque eu acho que ele foi um divisor de águas da própria instituição para ver essa organização, né, de uma forma diferente, né, de uma forma mais importante, né, para a gente não perder essa... Imagina, 56 milhões de objetos digitais, gente, é muita coisa para a gente poder organizar na mão. Enfim. Então, esse é o nosso ambiente de acervo, tá? A gente tem um diretório só para documentos de acervo, documentos arquivísticos permanentes. A gente tem um outro ambiente outro ambiente para documentos administrativos que estão sendo, né, planilha de produtividade, planejamento, ata, registro de alguma coisa, todo o acervo que está sendo produzido hoje, né, de cunho administrativo, ela tem um outro ambiente, que é o ambiente trabalho, que a gente chama. E tem um outro também, que é de biblioteca. Então, a gente digitaliza, às vezes, o documento de biblioteca, mas a gente não salva ele aqui, a gente salva no da biblioteca, porque é um outro setor responsável por esses documentos, né, digitalizados, no caso. Ou recolhidos também, né, se a gente... perceber, né, que a responsabilidade daquele documento recolhido é de gestão da biblioteca, a gente também vai colocar no ambiente digital da biblioteca. E aí fica sob responsabilidade deles o gerenciamento disso. Então, esse foi uma maneira que a gente achou
de organizar, né, delimitar o nosso trabalho e compilar melhor, né, trazer para um lugar só os nossos representantes e os nossos digitais. Ele prevê, tá vendo? Ele prevê, cadê aqui? Então a gente tem aqui o ambiente principal, que é todo o onde a gente já tem quadro de arranjo definido, então as notações, né, os códigos de referência já estão completos. A gente tem, cadê aqui? Fundos em tratamento, que é minimamente, né? A gente estava conversando na hora do almoço isso, que às vezes a gente digitaliza um acervo, mas que ainda não foi tratado. O que a gente faz com esse acervo? Né? Então a gente, no manual, né, que eu mostrei para vocês com a capinha vermelha, diz que minimamente todo acervo digitalizado, digital, enfim, mesmo não tendo sido tratado, ele recebe o CODEARC até o código de fundo. Então ele vai receber BR, RJ, NRIO e código de fundo, minimamente. O que vem depois daquilo vai ser maço 5, pacote tal, até ele receber um código de referência definitivo, ser tratado também, né, digitalmente e aí sair do fundos em tratamento para o ambiente principal. E essa área aqui, e outra, esses dois ambientes, ninguém no Arquivo Nacional tem acesso de gravação nessas duas pastas, só leitura. O único lugar onde as pessoas têm acesso de gravação é nas suas áreas de trabalho e só dentro das suas competências, só dentro dos seus setores. Fora isso, elas não têm. Tá? Então, isso também acaba garantindo um pouco de confiança, por mais que a gente não tenha ainda, né, mas está em vias da implementação, né, do Arquivemática, né, como solução tecnológica para o repositório. A gente tem um mínimo de segurança em termos de acesso, descarte sem querer, né, de delete, aperta um delete ali sem querer, meu Deus, até a gente descobrir quem foi que fez, já perdeu. Então, a gente mantém uma mínima segurança desse ambiente. A gente tem representantes digitais de outras entidades que a gente recebe, a gente guarda ali todos os documentos que não são de custódia do Arquivo Nacional, mas que por algum motivo foi produzido com verba do Arquivo Nacional. É o caso dos projetos de memórias reveladas com outras instituições. Então, a gente acaba guardando e a gente não junta com o nosso acervo. Então, a gente deixa num lugar separado. E recolhimentos, né? Hoje a gente tem guardado os nossos recolhimentos aqui nesse ambiente, Natos Digitais de Recolhimento. Por quê? A gente guarda ali do jeito que veio. E faz uma cópia para o ambiente principal. Né? E a gente trabalha em cima da cópia, porque acontece alguma coisa, a gente tem de onde resgatar o original de novo do jeito que veio. A gente volta lá, começa todo o tratamento de novo, mas a gente tem o original deles. Então a gente volta lá no recolhimento de novo, naquela pastinha, faz de novo a cópia, traz para o outro ambiente e trabalha de novo nele. Tá? E também é uma forma de garantir uma certa segurança para esse tipo de acervo. Então, preservação digital, né? Preservação digital, ela tem, a gente entende que é uma ação continuada, né? Backup não é preservação digital, salvar em HD externo não é preservação digital, deixar simplesmente no storage, como a gente deixa hoje, não é preservação digital, né? A gente está estudando há 9 anos, né, com a N Digital, que vocês vão ver, que eu vou falar um pouquinho dele. A gente está estudando soluções para garantir a permanência, a vida longa desses documentos, de tudo que vai entrar, de tudo que a gente está produzindo hoje e tudo que a gente já tem. Programa N Digital. Esse programa ele começou em 2010, junto com o GT Gadan, né?
E ele é muito importante até hoje, assim. O programa é um programa enorme, cheio de desdobramentos, e hoje a gente está no projeto 7, com o pé no projeto 8. O projeto 7 é o desenvolvimento da ferramenta, né? Desenvolvimento do sistema para a preservação. E o projeto 8 é, de fato, a implementação. Então, a gente tá muito perto mesmo de começar, de fato, a nossa preservação digital. Então, é um programa muito importante. Ele veio para enfrentar, para o estudo, né, para o enfrentamento da obsolescência tecnológica, construção de uma solução, né, para preservação e acesso, beneficiamento do progresso contínuo, né, com a tecnologia da informação, e ser também um centro de excelência hoje nacional. E eu acho que a gente está conseguindo passar por todas essas etapas e cumprir com todos esses desafios, até porque a gente tem uma previsão de crescimento de histórias de compra, de histórias anual de 200 terabytes. E isso também veio do AN Digital. A gente tem a política de preservação digital, isso veio do AN Digital. A gente tem muitos estudos, sabe? Foram 9 anos, estão sendo, né? 9 anos de estudo, e eu acho que o Arquivo Nacional deve muita coisa ao AN Digital. O nosso data center, sabe? A previsão de compras do data center, da sala cofre, também veio com verba, inclusive, parte da verba também veio dali. Então, assim, é um programa muito, muito importante. Toda a documentação do AN Digital está no site do Arquivo Nacional, tá? Se vocês tiverem interesse, entrem no site do Arquivo Nacional, tem tudo lá para vocês. Então, o objetivo, né? Pesquisa aplicada, serviços técnicos, aquisição de equipamentos, o recolhimento, descrição, armazenamento, preservação e o acesso, né? O AN Digital está dividido em 3 grupos, né? Grupo executivo, do qual eu faço parte, comitê de integração e comitê de apoio técnico-científico. Um exemplo para isso a gente está tentando atualizar, também está no slide, a gente está tentando atualizar os nossos formatos, tabela de formatos do audiovisual e sonoro. Então, o grupo executivo chamou todos os técnicos que trabalham naqueles setores para poder contribuir e colaborar com a gente na atualização desses formatos, né? A gente segue as linhas de ação, né? Prospecção, modelo de negócio, sistema de preservação e acesso e gestão do programa. É isso aí. Vocês vão ver na internet, né? Quando vocês pegarem toda a documentação do AN Digital, isso está lá. Então, a gente está no projeto 7, né? Desenvolvimento do sistema, com o pé no 8, implementação do projeto piloto. A gente só ainda não conseguiu colocar o projeto piloto, de fato, no ar, porque a gente está dando erro na versão da Arquivemática. A gente está com problema no CSV, de alguma maneira, na geração do METS, quando ele vai para o METS, ele não vai com algumas informações, e a gente está tentando ver. A gente acho que já descobriu que, na verdade, é um problema da versão do Arquivemática, então a gente está atrás de uma versão mais atual, que falaram que já não dá mais esse problema, então a gente também tem essas questões, né, que acabam emperrando um pouco, mas a gente vai conseguir. Vai até o 13. Então, aí tem um pouco da cronologia, né, do projeto. Isso aí eu não vou ficar muito nisso. Até o Roda foi estudado, né? Porque na época, 2013, o Arquivemática não existia ainda. E a gente viu que o Roda não ia dar conta de processar tudo que o Arquivo Nacional teria que processar. A gente teria que ter vários servidores Roda para rodar o que a gente precisava. Então, não faria sentido a gente gastar todos os nossos servidores
para poder fazer essa atividade. Então, e logo depois a gente ficou acho que um ano, né, estudando roda, foi contratado uma consultoria, inclusive, para isso, para fazer a integração antes do roda com o CIAM, porque o roda ainda era a única opção, agora nós temos o Arquivemática. Então, olha, desde quando tá vindo, né? Eu volto e meia, poxa, eu acho que agora vai. Ih, não, saiu uma solução melhor. Então, peraí, vamos procurar a solução melhor. Aí alguém tem me perguntado, né? Tá, mas e o Roda? E a nova versão do Roda? Você, cara, não dá pra gente voltar pro Roda. A gente agora já adiantou muito nossa pesquisa e nossos estudos no Arquivemática. Não tem como a gente parar agora tudo para poder voltar para o Roda. Então, a gente vai seguir no Arquivemática. Essa é a nossa política de preservação digital, né? Foi um dos produtos do AN Digital. Eu vou passar rapidamente, porque eu estou vendo aqui que eu tenho 20 minutos e eu queria focar mais num outro processo que eu vou mostrar mais adiante. Mas só para vocês terem uma noção do conteúdo da política, tá? Então, a entrada, ele prevê, né, a entrada de documentos, a preservação, o acesso aos documentos recolhidos. Essa é a tabela de formatos, tá? Essa é a parte do textual. Acho que dá para vocês. Essa é a parte textual. Então, ele prevê ele prevê o que o Arquivo Nacional dá conta de preservar de documentos digitais, né? Então, isso veio quando a gente fez o recolhimento dos documentos da Comissão Nacional da Verdade, a gente ainda não tinha a política estabelecida. E aí nós recebemos, olha, eu vou chutar aqui, mais de 150 formatos de arquivo. Então, assim, por isso que eu falo, se a gente não tiver uma política, se a gente não tiver regra, se a gente não tiver normalização, a gente não vai dar conta de tudo que está para acontecer há pouco tempo, gente. É muito pouco tempo para começar a virem em massa documentos natos digitais. Então, a gente tem que ter o mínimo de normalização e a gente conseguiu, na política, prever esses formatos. Esses formatos estão de acordo com o PRONON, tá? A gente se baseou no PRONON, até porque o Arquivemática, ele é baseado no PRONON, então a gente tentou fazer um link aí dos dois para fazer essa tabela de formatos. Ele prevê o TIFF como textual, porque todo documento digitalizado é em TIFF e a gente gera a nossa derivada em PDF, né? O que vocês veem na plataforma de acesso é o PDF do documento. Então, ele prevê esses formatos para textual. A gente tem também para imagem matricial, a gente prevê esses formatos todos. Imagem vetorial, áudio. A gente já chegou à conclusão de que o MIDI não faz sentido, né, nessas discussões com as equipes, né, de audiovisual e sonoro para atualização da nossa política. Já foi chegado à conclusão de que não vale a pena pegar o MIDI como formato original, passar para o Wave em formato de preservação para voltar para a MIDI para formato de acesso, não vale a pena, porque a gente vai e volta. Então, provavelmente vai ficar MIDI para formato de preservação e, não sei, acho que é MP3, né, para acesso. Então, não vale a pena a gente ficar migrando MIDI para dois formatos diferentes. Então, a gente tem chegado a algumas conclusões, né? Então, espero que não demore muito, a gente pegue tudo o que foi discutido para atualizar essa política e saia em breve para vocês. Audiovisual, a gente também já deu uma boa modificada nisso, principalmente formato de preservação. A gente não chegou... E acesso também. Acho que acesso está em MP4, se eu não me engano. A gente não chegou ainda na questão da resolução.
resolução é um problema sério. Algumas pessoas acham que tem que ser em 4K, outras acham que tem que ser em HD é suficiente. E a gente ainda não sabe, porque um vídeo, a gente fez as contas, um vídeo de acho que 6 minutos em 4K dava, vou chutar aqui um número aproximado, quase 80 gigabytes. E ele em HD caía para um absurdo, acho que 16, assim. É muito grande, sabe? Então, assim, qual é a missão do Arquivo Nacional? É salvar tudo, né, em 4K ou e ter menos espaço, né? Porque isso vai encolher o nosso espaço de armazenamento, ou a disseminação, né? Quanto mais a gente conseguir disseminar e colocar no nosso storage, melhor. E então em HD seria suficiente. Então a gente está com essa discussão lá que a gente ainda não conseguiu bater martelo. Mas vamos chegar lá. Então esses são os outros formatos, né, previstos. A gente ainda não vai mexer com eles. Eu acho que o mais crítico hoje é o sonoro e audiovisual, principalmente audiovisual. Então a gente está focando neles. A política de preservação. A prevê, né, etapa preliminar, submissão, verificação, validação, aceitação ou rejeição, formalização. Etapa preliminar. Todo recolhimento a gente precisa fazer quase um pré-recolhimento, né? A gente vai primeiro conversar com o produtor, ver que tipo de documento é aquele, ver os formatos, se está adequado à nossa política ou não, e fazer uma negociação antes da entrada, antes de bater o martelo. Vamos recolher, porque não foi o que aconteceu, por exemplo, com a CNV. CNV foi uma coisa meio atabalhoada, mas a gente tem conseguido trabalhar bem com a CNV. Mas para não acontecer o que aconteceu, então a gente tem essa etapa preliminar. A CNV acho que também teve uma etapa preliminar, mas em algum período aí a nossa conversa se perdeu, enfim. Então a gente tem sempre essa etapa preliminar para verificar como é que está o estado, né? Se está organizado, se não está, se tem código de referência, se não tem. Então é importante antes do recolhimento de fato, a gente ter essa conversa com o produtor para ver em que estado está essa documentação. Estou falando do Nato Digital, tá? Esse é o módulo web para recolhimento que a gente desenhou. A gente isso aqui é muito simples, tá? Eu quis botar uma coisa assim muito simples para vocês, porque esse fluxo é enorme. Esse fluxo gerou um termo de referência para gente, para contratação de uma empresa para fazer isso. Tá? Esse módulo ainda não existe, a gente ficou sabendo que uma instituição ou outra, aí, acho que pelo IBICT, tem feito algo parecido com isso, mas a gente ficou, para montar isso, a gente ficou quase 5 meses para desenhar esse fluxo. Não é uma tarefa fácil, todo o grupo executivo do AN Digital, junto com... Nós somos 6 pessoas do grupo executivo, mais com TI e mais com quem a gente achasse que caberia a discussão ali na hora do processo, né? No que a gente estava desenhando. Então, foram quase 5 meses desenhando isso. E isso aqui é muito simples, é muito corriqueiro, só para vocês entenderem rapidamente a proposta. Então, a gente teria o produtor entraria lá no módulo da plataforma de acesso, que no nosso caso ainda é o CIAM, entraria no módulo do CIAM para fazer o recolhimento. De lá, ele preencheria um formulário, né, com metadados do acervo, com tudo direitinho. A gente também desenhou esses formulários, a gente tem, porque quando ele abrir, fizer o login, cadastro da instituição e tal, já vai vir esse formulário para ele preencher. E aí a partir desse formulário ele anexaria os documentos, então já viria de fato via web.
Vindo os documentos, a gente conferiria, né, o que está no formulário com os documentos para ver se é isso mesmo, não é? E eles cairiam já na quarentena, né, os documentos. E aí, na quarentena, geraria um relatório de inconsistências, né? A gente passaria vírus, veria se está corrompido, se não está. Se tivesse corrompido, a gente iria de novo para o produtor, olha, esse arquivo, aquele com o nome tal, está corrompido, manda ele de novo, ou algo do tipo. Então, a gente ficaria em contato também com o produtor para conversar sobre possíveis inconsistências ou não. Então, a gente depois teria uma validação, ok, não ok. Estando ok, a gente já criaria automaticamente os pacotes, porque eu já teria os metadados, né, com o formulário de preenchimento que ele mandou, eu já teria isso, né? Então, eu colocaria... já iria a criação automática do CSV e ele sairia da quarentena para o Arquivemática. Esse é o melhor dos mundos. E aí, só que o que acontece? Já quando ele escrevesse lá, colocasse os metadados descritivos do lado dos documentos dele no formulário e caísse, né, a validação tá ok, ele já seria mandado, aí o processo seria dividido, né? Uma parte já iria criação de pacotes, arquivemática, e outra parte saída na plataforma de acesso, só os metadados descritivos. E de lá, a área técnica que viria os documentos natos digitais, porque gerou todo esse processo, né? E só teria os metadados descritivos lá na plataforma de acesso. E aí o Arquivemática gerou o DIP, que é o formato de acesso, jogaria para a plataforma de acesso. Então, ele ficaria com os metadados do produtor, mais o representante digital daquele nato digital recolhido pelo produtor. E o técnico da área dele iria entrar lá na plataforma de acesso e iria acrescentar com outros dados faltantes ou algo do tipo. Então, é um pouco diferente do que a gente está habituado com um documento físico, né? Que é o inverso, na verdade. Ele começa primeiro pela área técnica, que faz todo o trabalho em cima desse documento, que depois joga na plataforma de acesso, que depois digitaliza e depois joga. Então, assim, ele já teria isso lá, dado para ele. E aí ele só entraria o técnico para acrescentar com alguns outros dados que estivessem faltando na plataforma de acesso. Então, imagina, isso seria muito mais rápido. Eu acho que a parte mais demorada aí seria a quarentena, porque são 20 dias passando antivírus. Então, eu acho que esse processo todo de recolhimento, acredito eu, que em 1 mês já estaria disponível para o usuário, lindo, né? Porque a gente também teria, no CSV, a gente está prevendo a tabela de equivalência do código de classificação dado pelo produtor com um quadro de arranjo para a saída na plataforma de acesso. Então, isso tudo já estaria no metadado CSV no pacote do Arquivemática. E aí, esse CSV, a plataforma de acesso leria e já subiria para lá. Um dos desafios nossos é que hoje o CSV do Arquivemática ele não prevê multinível, porque o CSV é baseado no Dublin Core. Dublin Core não tem multinível. Então, também na verdade, seria uma criação de muita coisa, né, para essa automatização do recolhimento ser dado sem interferência quase humana. Então, são muitos detalhezinhos, mas que, se ele não for todo cumprido, às vezes pode impactar alguma das áreas. Então, essa é a nossa proposta para o módulo web de recolhimento. Espero que isso saia o mais rápido possível. Estamos em negociação com algumas instituições, inclusive federais, para ver se a gente consegue uma parceria para fazer isso.
Então, esse é o estágio atual, já estou acabando. Esse é o estágio atual, então é desenho do fluxo de funcionamento do repositório, isso já foi feito. O desenvolvimento do procedimento de automatização dos pacotes, hoje a gente já tem. Porque antes a gente gerava, assim, há 15 dias atrás, né? A gente gerava o pacote, acho que quem nunca gerou um pacote do Arquivemática não faz ideia do que eu esteja falando, mas dá um trabalho que vocês não fazem ideia, porque você tem que pegar o pacote, o documento, o arquivo digital, botar no pacote, na estruturinha do pacote lá do Arquivemática, que ele exige. Aí você vai abrir uma tabela CSV, que tem que ter todas as configurações padrões para aquela tabela CSV. E aí você tem os metadados, porque se tiver algum metadado diferente, errado, um ponto fora do lugar, ele não vai enxergar, a plataforma de acesso não vai ler, não vai sair nem no METS, né? Que o METS é uma compilação dos, assim, a grosso modo, compilação dos metadados quando o processamento da Arquivemática foi feito. E aí é lá que ficam registrados, né, os erros e tudo mais, e todos os metadados utilizados no CSV fica tudo nesse METS. Então, uma vírgula fora do lugar, gente, não funciona, não funciona. Vocês imaginem fazer isso para 56 milhões de objetos digitais à mão. É insano. A gente não consegue. Então, a gente conseguiu automatizar isso. Então, a nossa TI maravilhosa conseguiu criar um sisteminha que ele vai lá no Cian, pega os metadados do Cian, joga para o CSV, para a planilha CSV, depois ele vai lá naquela pastinha derivadas lá do ambiente principal que eu mostrei para vocês de acervo, correlaciona ele, né? Joga a matriz para derivada não, desculpa, matriz. Joga a matriz também para o pacote e isso hoje é feito de forma automática. A gente não mexe mais nisso. Mas assim, é feita de forma automática de 15 dias, 20 dias para cá. Então, tá tudo muito, muito engatinhando, mas eu acho que a gente tá conseguindo andar. Então, esse, né, o desenvolvimento de procedimento de automatização de pacote. Falta a integração da Arquivemática com o Cian, ou com a plataforma de acesso que for aderida pelo Arquivo Nacional. O módulo web para recolhimento, que é aquele que eu mostrei para vocês. Desenvolvimento da área da pré-admissão automatizada, né, que tem um pouco a ver com esse módulo web. E o estudo contínuo para a normalização dos formatos, que também é uma coisa que também está em andamento, que a gente está em discussão bastante. Eu acabo aqui. Tem muitas, assim, é muita informação, é muito detalhe, né? Que às vezes eu não sei se eu consegui passar tudo para vocês, eu não sei se vocês conseguiram entender, porque a gente fica meio na ânsia de querer mostrar um pouco, né, do que está sendo feito e pode ser que a gente acabe atropelando alguma coisa, mas eu estou à disposição para as perguntas e tirar outras dúvidas que surgirem. Obrigada. Perguntas, então, novamente? Só levantar a mão, levamos o microfone. E lembramos também a quem nos assiste pelo Facebook, que pode mandar a pergunta e a equipe da Memória da Eletricidade encaminha para nós aqui. Oi, boa tarde. É bem simples a pergunta. Sim. Você falou dos formatos, os padrões. Eu queria saber se você utilizou o EPING para poder começar esse trabalho de padrões dos formatos. Então, na verdade, a discussão dos formatos, ela se deu um pouco antes de eu entrar, inclusive, para o grupo do AN Digital. A gente está seguindo a tabela do Pronom. Então, a gente abre, até porque o Arquivemática, ele segue o Pronom.
Então, a gente, para falar a mesma língua, a gente atualiza os formatos de acordo com a tabela que o Pronom, as atualizações do Pronom. Né? A gente já viu que o áudio e o audiovisual já estavam na nossa política mais defasados, porque o Pronom continuou com os estudos dele. Exemplo, MP3. MP3 já não tem mais, né? O MP3 caiu, agora é MP4. Então, a gente precisa atualizar isso na tabela. Mas é isso, a gente segue as normativas do Pronom. Mais alguma pergunta, por favor? Não? Acho que o povo ficou meio assustado. É, né? Os formatos. Tem mais uma pergunta aqui. A gente fica assustado com a quantidade de documentação que vocês têm para trabalhar e assim, o desafio, enorme desafio que é fazer esse processamento de uma coisa que até ontem era feito um a um. Eu não sabia, para mim já estava esse processo todo automatizado. O que você falou, se preparar para a entrada de uma demanda que está para surgir, de uma documentação pública que diz respeito à nossa memória e que vai entrar já nato digital, isso é super importante. Mas a minha pergunta tem a ver com o processo de estudo que vocês estão fazendo. A gente viu que está demandando muito tempo, são 9 anos, né, que vocês estão desenvolvendo todo o processo. E fazendo um link com a palestra do Sayão, a gente sabe que aqui tem outras instituições que também estão em processo de desenvolvimento de sistemas, que às vezes algumas dificuldades que vocês tiveram vão ser as dificuldades que elas vão enfrentar. Claro. Vocês abrem esses dados, os dados... Alô, som. Os dados que foram produzidos durante a pesquisa? Então, tá tudo registrado na internet. Tá toda a documentação. Se entrar lá no site do Arquivo Nacional, entra lá em AN Digital, tá tudo lá. E o que não tiver lá, a gente compartilha assim, né? Em eventos ou com assistência técnica, né? Com visitas técnicas, e a gente senta com todo mundo interessado e mostra e conversa e tal. Então, assim, não é segredo, entendeu? Então, assim, o que a gente não conseguir atualizar a tempo na internet, é só mandar um e-mail pra gente que a gente responde sem problema nenhum. Olá, Érica, tudo bem? Oi, tudo bom? Eu sou da TI, da Memória da Eletricidade, e, enfim, eu gostaria só de tirar uma dúvida. Quando vocês começam um projeto numa ordem de grandeza tipo essa, desse projeto que você está trabalhando agora, quando vocês começam esse projeto, em que momento a TI se faz de extrema necessidade? É lá no começo, ele já vem acompanhando vocês, orientando, dando as métricas de onde pode, o que não pode fazer? A TI trabalha desde o começo em uma criação de projeto com vocês ou não? Vocês criam e pedem para saber se a TI consegue ajudar? Quem deu o start nesse programa do AN Digital foi a Cláudia Lacombe. A Cláudia, ela tem, se eu não me engano, mestrado, agora não me falha, vai me falhar a memória. Não sei se ela tem mestrado no IBICT, eu sei que ela era também da área de TI. Então, ela tem conhecimentos de TI e bagagens imensas de arquivologia. Então, o início desse programa, na verdade, ele foi todo conceitual, né? Você precisa saber primeiro do que você está falando, do que você vai tratar de forma conceitual, para depois andar para onde de fato você tem que ir, né? Para o produto, né, em si. Então, quando a gente começou a ter que vislumbrar o produto em si, a TI entrou para poder auxiliar a gente, né? A questão para estudar o RODA. Então, a gente teve que conversar com a TI para ver
E aí o roda, porque quem vai fazer essa análise mais aprofundada, só a TI conseguiria fazer isso, né? O espaço de armazenamento. Poxa, então vamos ver com a TI qual é o tipo de tecnologia que ela tem, o tipo de espaço. Então, assim, acaba que, eu acho que tirando a fase conceitual, que é logo no início do programa, todo o resto a TI tem nos apoiado. Todo o resto. Eu acho que a TI, o apoio da TI é muito importante, o tempo todo. Bem, infelizmente não há mais tempo para perguntas. Érica, agradecemos a sua presença. Obrigado.